acharam o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14, que diz assim a santa palavra de Deus. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, queridos? É uma palavra séria, introspectiva, uma palavra de Deus. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, precisamos ouvir mais uma vez a Tua voz, Senhor. Traz, Senhor, instrução para o nosso coração, salvação para a nossa alma e cura para o nosso corpo, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, podem sentar-se, fiquem à vontade. Essa é a famosa parábola das bodas. Ela nos conta aí que um rei, não foi o que lemos? Um rei decidiu fazer uma festança para o casamento do seu filho. Queridos, esse era um acontecimento muito importante. E os convites, diz o texto aí, foram enviados pelos servos do rei. E pare para pensar, receber um convite do rei para o casamento do seu filho, naquela época, era um privilégio, era uma grande honra, era algo inimaginável. Porém, muitos dos ilustres, diz o texto, convidados não quiseram ir. E isso foi uma afronta ao rei. Queridos, essas pessoas não estavam paralíticas, não estavam doentes, não estavam acamadas. Elas simplesmente não quiseram ir. E o texto diz que outra vez eles foram enviados por outros servos e mais uma vez, uma rejeição quase total, debandada geral. Menosprezaram o convite do rei. Muitos não estavam nem aí para o convite. É a mesma coisa que você fazer a festa do casamento do teu filho, chamar toda a parentela, né? Toda a gentalha, por assim dizer, e não vai ninguém na festa. Imagine que situação, que constrangimento. O texto diz que alguns foram para os seus campos, outros foram para os seus negócios. Alguns dos convidados partiram para a violência, apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e os mataram. Aquelas pessoas estavam mais preocupadas com as suas fazendas
Eles estavam mais preocupados com seus negócios, com seus assuntos do cotidiano, do dia a dia, do que ir à festa do rei. Eles odiavam tanto o rei que maltrataram e assassinaram os servos do rei. Diz o texto aí. O rei ficou tão irado, amados, com o tratamento que seus servos receberam que, enviando seus exércitos, diz o texto, destruiu aqueles homicidas e incendiou aquela cidade. E já que os convidados ilustres não quiseram ir à festa, o texto diz que o rei mandou que seus servos fossem convidar todos os que estivessem pelos caminhos. Ou seja, aqueles que receberam um convite, eu dei a honra de virem, não quiseram, agora chame a todos, de maneira a granel, de maneira indiscriminada. E os servos, o texto diz, em obediência ao rei, saíram pelas ruas e estenderam o convite para todos, bons e maus, justos e injustos. E a festa ficou o quê? Lotada, cheia. Porque, bem da verdade, quando tem festa, salgadinho, refrigerante, torta salgada, a tendência é encher. A festa ficou lotada. E quando o rei compareceu àquele lugar, diz o texto, notou que um homem ali não estava com a roupa adequada. O rapaz foi questionado, diz o texto, mas ele ficou calado, emudeceu. O rei então dá uma ordem aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Foi para o inferno, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa é a história, é a explicação do texto de maneira mais prática, didática. Agora, qual o significado dessa parábola? Quem é o rei? Quem é o filho do rei? Quem são os servos e os convidados? O que é o convite? Por que esse homem aqui, que não tinha veste nupcial, foi para o inferno? Queridos, o rei é Deus. O filho do rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. A noiva do casamento é a igreja. Os convites para o casamento aqui representam o convite para o evangelho, representam o convite para ir a um culto de domingo ou de quinta. Quantos não convidam parentes, vizinhos, mas entra muitas vezes no ouvido e sai no outro? As pessoas não querem, tem coisas melhores para fazer. Os servos que fazem os convites aqui são os profetas, são os apóstolos, são os pregadores, os professores de escola dominical, você e eu, que amamos estar na casa de Deus e ouvir a palavra de Deus, estar no banquete. Os que rejeitam o convite, queridos, representam tanto os judeus incrédulos, como os demais seres humanos, que não querem ir a Cristo. Uma questão de escolha, de opção. E a destruição da cidade e de seus habitantes é uma referência clara ao que aconteceu no ano 70 da era cristã. A história diz que os romanos destruíram Jerusalém. Milhares de pessoas foram mortas e outros milhares foram levadas para o cativeiro ao redor do mundo. Portanto, o significado da parábola é bastante óbvio. Os judeus foram os primeiros convidados a gozar as boas novas do reino dos céus. Porém, quando rejeitaram essa oportunidade, o convite se estendeu a nós, os gentios, aqueles que não eram judeus. Sendo assim, eu quero enfatizar, queridos, algumas verdades fundamentais nessa parábola das bodas. Em primeiro lugar, a salvação anunciada no Evangelho é comparada a um casamento. A salvação anunciada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é comparada a um casamento. Dos versículos 1 ao 14 aqui, a ênfase é o convite para uma festa. Jesus fala de um rei que estava celebrando a festa de casamento do seu filho. Amados, toda festa, como eu já disse, tem alimento. Mateus 22:4, o rei disse: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Irmãos, literalmente aqui nesse contexto haveria
um grandioso churrasco. Imagine que maravilha! Um churrasco! Até os dias de hoje o casamento é acompanhado de bolo, torta salgada, refrigerante, bolinho, torta. E da mesma maneira, quando somos convidados a participar aqui da festa que o Evangelho nos proporciona, temos também uma provisão completa para todas as nossas necessidades. É provisão completa para a glória de Deus. Temos o perdão de nossos pecados. Temos a paz que excede todo o entendimento humano. Nós temos a cura das nossas enfermidades. Temos respostas às nossas orações. Isso tudo é provisão de Deus. O convite para o Evangelho, ele é comparado aqui a um casamento, queridos. Casamento, e não a um funeral. A uma festa, e não a um enterro. Por quê? Porque o crente ele tem motivo de sobra para se alegrar e também para festejar. Ele não precisa viver triste. Ele não precisa viver amargurado, cabisbaixo, deprimido. Sabe por quê? Porque antes ele era inimigo de Deus. Inimigo de Deus, agora ele é amigo, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes havia um vazio em sua alma, uma tristeza profunda em seu coração, um vácuo em sua existência que foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa melhor do que isso? Antes ele estava a caminho ou a passos largos do inferno. Agora está caminhando a passos largos para a eternidade com Cristo, o que é muito melhor. Antes ele era governado por espíritos malignos, vivia uma vida atormentada, perturbada, sem conseguir dormir à noite, vendo vulto para tudo quanto é lugar. Agora ele tem a presença, ele é guardado pelos anjos do Senhor e tem a presença do Espírito Santo em seu coração. Que coisa é melhor do que isso, queridos? Irmãos, só esses 4 fatos são suficientes para fazer qualquer um soltar de alegria, mesmo em meio às lutas e tribulações da vida, que não faltam. Sendo assim, o Evangelho fala o quê? De provisão. O Evangelho é pão para o faminto, é alegria para o triste e boas novas para aquele que está condenado, que está morto em delitos e pecados. O Evangelho é a boa nova de um Deus que se identifica como um homem pecador por intermédio do teu santo Filho Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Segundo, os convites do Evangelho são amplos, plenos, são generosos e ilimitados. Na parábola, os servos disseram: tudo está pronto, vinde para as bodas, está tudo pronto, não tem mais nada o que ser feito. Queridos, tudo está pronto. Jesus já morreu por nossos pecados. O Espírito Santo de Deus já foi enviado desde o dia de Pentecostes. No que depender de Deus, nada falta para o homem ser salvo, nada. No dia do juízo ninguém poderá dizer que Deus foi o culpado dele não ser salvo. Ninguém vai poder dizer: Senhor, eu não fui salvo porque eu não fui escolhido por Ti. Não, Ele não quis. Deus Pai sempre está pronto para perdoar, amar e acolher. Deus Filho sempre está pronto para perdoar, limpar e dar uma segunda chance para o ser humano. E Deus, o Espírito Santo, sempre está pronto para convencer, para santificar e renovar. A graça de Deus sempre está pronta para salvar. A Bíblia está sempre pronta, aqueles, para nos ensinar, repreender, corrigir e exortar. O céu está pronto para ser o nosso lar eterno. Uma coisa só é necessária: o homem querer ser salvo, ele abrir o coração e aceitar o convite. Amados, o Evangelho coloca uma porta aberta diante de toda a humanidade. Uma porta aberta, convidando a todos. Ninguém está excluído desse convite. Lembra do segundo convite? Todos estavam incluídos, bons e maus. Venham! Apesar do Evangelho ser
eficaz somente para os que creem. Ele é suficiente para toda a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo pecador. Apesar de poucos entrarem pela porta estreita, todos são igualmente convidados a entrar por essa porta. E você também é convidado a entregar sua vida, seu futuro e sua alma nas mãos de Jesus. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ele vai lhe dar forças para tomar essa decisão por Cristo. Ele bate a porta de seu coração e lhe convida com amor. Mas você precisa dizer: eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu quero um compromisso com Deus. Em terceiro lugar, a salvação oferecida pelo Evangelho é rejeitada por muitos daqueles a quem ela é oferecida. Olha o versículo 3, diz: não quiseram vir. Você quer que a Bíblia é verdadeira, que é a palavra de Deus? Amém. Que quando ela diz que eles não quiseram mesmo? Não quiseram, queridos. Versículo 5, eles, porém, não se importaram e se foram. Não quiseram, não se importaram. Estavam cantando a musiquinha: tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. A grande verdade é que milhares e milhares de pessoas ouvem constantemente o convite da salvação, mas o rejeitam, não querem. Eles ouvem o convite domingo após domingo, ano após ano, mas não creem para a salvação. Queridos, o número de evangélicos cresce a cada dia no Brasil e no mundo, porém, eu temo que o número de pessoas que vivam o Evangelho não cresça nessa mesma proporção. Ou seja, está inchando de pessoas, muitas vezes, sem compromisso. Antigamente falava-se muito de católicos não praticantes. Não sei se os amados lembram, eu era um católico não praticante. Hoje em dia já existem evangélicos não praticantes. O que você... Eu sou evangélico, você vai à igreja? Não. É um evangelho não praticante. Você lê a Bíblia? Não, não leio. Você ora? Não, não ora. Você jejua? O que é isso? Nunca ouvi falar. Evangélico não praticante. Queridos, um evangelho não praticante é um bom candidato para o fogo do inferno. Não seja um desses. Em nome de Jesus, seja um cristão praticante para a glória de Deus. A grande verdade é que muitos não sentem nenhuma necessidade especial do Evangelho. Talvez não cheguem a odiar, nem a se opor, nem faça oposição ao Evangelho, porém não o recebem no coração. Outras coisas são mais importantes. Existem outras prioridades na vida da pessoa. Talvez o dinheiro, o carro, a casa, o emprego, os prazeres da vida são aí mais importantes do que a salvação da sua alma. A pessoa brinca com a tua salvação. Pensa que tudo aquilo que falamos no púlpito, referente à palavra de Deus, são historinhas da carochinha, mas não são. Lembra do porquê as pessoas rejeitaram o convite aqui? Eles, porém, não fazendo caso, foram o quê? Um para o seu campo, o outro foi o quê? Para o seu negócio. Queridos, o problema não eram os campos e os negócios. O problema é a questão da prioridade nas coisas de Deus. Muitas pessoas rejeitam também o convite a ir à casa de Deus por coisas banais. Elas não vão à igreja, sabe por quê? Para ver uma novela. Elas não vão à igreja para quê? Para ver um filme, para ver uma série, completar. Não vão para a igreja por coisas banais. Deixam de ir ao culto, aprender um pouco mais da palavra. Às vezes a pessoa fala: estou cansado. Realmente cansado quem não está? Todos são trabalhadores, não tem nenhum, encostado. Que cada um de nós, queridos, examinemos o nosso próprio coração e tomemos o cuidado de não sermos também assim. Muitos vão para o inferno. Escute o que eu estou dizendo, queridos. Muitos vão para o inferno, não tanto porque desobedeceram abertamente,
aos 10 mandamentos, mas porque fizeram pouco caso de Jesus Cristo. Cristo morreu por eles, porém eles o negligenciam. Cristo derramou seu precioso sangue por eles, mas eles não fizeram caso disso. Não estão nem aí. Em quarto lugar, podemos observar também que todos aqueles que professam falsamente o cristianismo serão detectados, desmascarados e condenados eternamente no último dia. Estou concluindo. A Bíblia diz que na festa havia um homem que não trazia o quê? Veste nupcial. Não estava com a roupa certa para o local ideal. Essas vestes, queridos, segundo a história, elas eram dadas pelo rei a todos os convidados. Olha só, você vai vir na minha festa, mas eu vou te dar a roupa certa. No entanto, esse homem foi com a sua própria roupa. Estou nem aí para a roupa do rei, eu vou com a minha. Aqui eu tenho, não quero ir com a roupa do rei. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não tem gente assim? Ninguém manda em mim. Só que quando o rei entrou na festa e viu aquele homem sem a veste nupcial, ele fez uma pergunta no versículo 12 aí: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. O rei então ordena: amarra-o de pés e mãos e lança-o para fora, nas trevas exteriores. O que significa essa veste nupcial? Por que aquele homem foi condenado? Porque simplesmente usou a sua própria roupa. Já se perguntou alguma vez, quando você leu essa parábola? Amados, a veste nupciais simboliza a justiça de Cristo, e as vestes humanas que aquele homem escolheu simboliza a justiça própria. Esse homem aqui foi expulso da festa. Ele representa todo aquele que não se vestiu com a justiça de Cristo. O joio e o trigo terão que conviver juntos, queridos, até o juízo final. Nós não podemos sondar o coração de ninguém, não podemos apontar para ninguém e dizer se aquela pessoa pertence ou não a Deus. Na igreja visível aqui, que todos veem, existem os convertidos e aqueles que alegam serem convertidos. A verdade é que enganadores e hipócritas nunca serão excluídos do meio dos cristãos. Teremos que conviver com isso, e que Deus nos guarde de não sermos isso. Né? Que Deus nos guarde, que possamos orar sempre: Senhor, me guarde da hipocrisia e de estar na tua casa sendo um hipócrita, um não convertido. Se uma pessoa professa ser cristã, foi batizada nas águas, leva uma vida externamente correta, nem eu nem você, nós não temos o direito de dizer que ela não foi justificada por Cristo. Só que no dia do juízo final não haverá qualquer dúvida. Queridos, somente a fé verdadeira suportará ao fogo do julgamento. Nesse dia, no juízo final, todo o cristianismo espúrio será pesado na balança e achado em falta. Somente os crentes verdadeiros participarão da boda do Cordeiro, e os hipócritas serão lançados fora para as trevas. No dia do juízo não vai adiantar a pessoa ter estado no meio da congregação dos santos, mas eu fui à igreja. Não vai adiantar ter cantado hinos, ou ter falado a linguagem de Sião, um dialeto evangeliquez, todo um linguajar crente. Não adianta somente isso. Não vai adiantar ter se vestido como crente, falado como crente, ou vivido como crente. A única coisa que vai adiantar é se ela nasceu ou não de novo, se ela teve ou não um encontro realmente genuíno com Jesus Cristo. Portanto, queridos, a veste nupcial aqui é símbolo do novo nascimento, e que quem não nascer de novo, disse Jesus para Nicodemos, não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo será lançado nas trevas exteriores, em vergonha, colhendo assim aquilo que ela plantou. Que possamos, amados, sondar com a ajuda do Espírito Santo o nosso coração, pois a cada dia nos é dito: tudo está pronto, vinde para as bodas.
Será que vamos atender a esse convite? Será que vamos atentar para as advertências da palavra de Deus? Queridos, o tempo está acabando. O rei em breve entrará para ver os convidados. Você já recebeu essa veste nupcial? Você já se revestiu de Cristo Jesus? Você já recebeu a Jesus como seu único Senhor e Salvador para todo sempre? Se você morresse agora, qual seria o seu destino? Céu ou inferno? Será que já nos convertemos ao Senhor de verdade? Amados, que jamais, guarde isso, que jamais descansemos enquanto não pudermos dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. Que venhamos orar, como Jeremias orou, lá em Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Não descanse enquanto você não tiver esse testemunho interno, essa voz do Espírito Santo no teu coração, dizendo que você é filho de Deus.